Olá, meu nome é Paulo César, aluno do curso de Geometria Analítica, do curso de Matemática, e vou aqui apresentar para vocês a resolução de um exercício de cônicas. O exercício diz o seguinte: determine a equação da parábola de eixo vertical, cujo foco é -1 e 3 e que passa pelo ponto 3 e 6. Primeiro precisamos entender a definição de parábola. Parábola é o conjunto dos pontos que pertencem a um plano, tal que a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à reta diretriz. Isso pode ficar um pouco abstrato, por isso que eu decidi usar o GeoGebra para tentar mostrar alguns elementos. Primeiramente, vou botar aqui ó, o foco, né, que é -1 e 3, e um ponto, que é 3 e 6. Para que eu possa determinar essa equação de parábola, eu preciso achar a reta diretriz para partir dela achar o foco, achar o vértice. Existem outras formas também, né? Se eu tivesse as coordenadas do vértice, eu também poderia saber. Então, assim, vamos botar aqui os elementos. Eu construí aqui uma reta diretriz, né? Que eu deixei ela podendo variar para poder mostrar uma coisa. Para poder mostrar a vocês como é que dá para construir essa parábola. Aí aqui, ó, a parábola. Olha que interessante. Eu posso, se eu rolar aqui, né, mudar os valores dessa reta, da reta diretriz, eu consigo várias parábolas diferentes. Estou tentando mostrar para vocês aí. Mas nós queremos uma parábola em específico, que é a parábola onde ele passa ali no ponto A. Ele passa ali no ponto A e ela respeita essa condição. Ele respeita a condição que a distância do foco até o ponto tem que ser a mesma distância da reta diretriz até o ponto. Aqui a gente consegue, ó, essa aqui é a parábola que a gente está procurando. Mas isso também dá uma coisa bem interessante para a gente, porque se a gente continuar rolando, a gente percebe que são duas parábolas que respeitam essa condição. Então, tendo essa visão, vamos também analisar uma outra coisa aqui. Olha isso aqui. Esse aqui é o eixo focal, porque ele fala que o eixo ele é paralelo ao OY. Então a gente já sabe aqui onde é que vai estar o eixo focal, que é a reta que contém o foco e o vértice. Então, voltando para a nossa questão, nós temos o seguinte. Né? A distância do foco ao ponto, a gente calcula como a raiz quadrada, né, das coordenadas do ponto do foco ao quadrado, mais a coordenada x e a coordenada y ao quadrado. Aí a gente vai achar aqui que vai dar a raiz de 16 mais 9, que é raiz de 25, que a raiz de 25 é igual a 5. Como o eixo focal é paralelo ao y, sabemos que a reta diretriz é paralela ao x, como te mostrou ali no GeoGebra. Dessa forma, pegaremos o ponto pertencente à reta, ó, o ponto da reta, 3 e y. Porque agora a gente vai fazer, pela definição, a distância entre a reta diretriz e o ponto que a gente está calculando lá, que foi dado, né, o ponto 3 e 6. Então a distância de PR a P é a raiz quadrada de coordenada x, né, desse ponto da reta e a coordenada x do ponto dado, mais a coordenada y e a coordenada y que eu não tenho. Aí eu vou, né, 3 menos 3 dá 0 e 6 menos y ao quadrado. Aí aqui você pode pensar em tentar cortar esse quadrado com essa raiz. Você não pode fazer isso, você tem que enxergar como se fosse uma equação modular. Porque se você fizer isso, você vai estar calculando uma única raiz dela. Só que a gente sabe que né, um polinômio de segundo grau aqui ele vai ter duas raízes. Então, como sabemos pela definição que a distância do ponto ao foco, do foco ao ponto, é a mesma coisa, é igual à distância do ponto da reta, no caso, ao ponto, a gente vai igualar os dois valores que a gente encontrou. 5 igual a raiz de 6 menos y ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a raiz de 6 menos y ao quadrado,
Aí agora você pode cortar a raiz. Então 25 igual a 6 menos y ao quadrado. Aí 25 é igual a... Aí você agora faz, né? O primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Ajeita tudo, fica com y ao quadrado igual a y ao quadrado menos 12y mais 11 igual a zero. Então o y pode ser 1 e o y pode ser 11. Que é justamente o que a gente tinha visto, né? Quando a gente estava vendo no GeoGebra lá. Essa condição ela permite a gente encontrar duas equações, duas equações de parábola. Então aqui, para y igual a 1, o que é que nós temos? Nós sabemos que a distância do ponto de P... sim. Sabemos que Pzinho, que eu botei aqui para poder diferenciar. Pzinho é a distância do foco ao vértice. E também a distância do vértice à reta diretriz. Dessa forma, temos que a distância da reta diretriz ao foco é igual a 2 vezes Pzinho. Como o foco é menos 1 e 3, então 2 é igual a 2 Pzinho, P, né, é igual a 1. Então o vértice fica, presta atenção, o x é o mesmo, porque o eixo focal está lá nesse, respeitando essa equação x igual a menos 1. Então, se o eixo focal é menos 1, então também menos 1 também vai ser a coordenada x do vértice. E aqui você sabe que se o Pzinho é 1, ele vai estar no 2, né? Porque 3 menos 1 dá 2, que é justamente, lembre que o vértice está abaixo do foco, né? E acima da reta diretriz, ou ao contrário. Ou ele vai estar abaixo da reta diretriz e acima do foco. Então as coordenadas do vértice vão ficar menos 1 e 2. De forma análoga, para y igual a 11, né, tem 2p. Aqui você sabe que quando o y é 11, 11 menos o y do foco, que é 3, dá 8. 8 igual a 2p, p igual a 4. Então o vértice vai estar no quê? Agora é o contrário. Agora a reta diretriz é 11, né? E o foco está em 3. Então o vértice vai estar entre eles dois. Então ele dá, você pode calcular 3 mais o 4, que é o valor do pezinho, que vai dar 7, ou se fazer o 11 menos o 4, que também vai dar 7, que ele é equidistante entre os dois. Bom, nós precisamos saber que quando a parábola, quando o eixo focal é paralelo ao y, ela tem esse formato, x ao quadrado é igual a 4py. Só que essa equação está transladada. Dessa forma fica x menos o x do vértice ao quadrado é igual a 4p y menos o y do vértice. Para a equação com vértice menos 1 e 2, né, que foi a primeira que a gente calculou, e p igual a menos 1, temos x menos 1 ao quadrado é igual a 4 vezes 1, y menos 2. X mais 1 ao quadrado é igual a 4, y menos 2. E para com vértice menos 1 e 7 e p 4, temos x menos 1 ao quadrado é igual a menos 4. Porque, assim, aqui é importante frisar. Esse menos aqui é porque se você olhar, ela vai estar com concavidade voltada para baixo. Isso é o sinal de que isso quer dizer que o sinal é negativo. Então, menos 4 vezes 4, y menos 7. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a menos 16, y menos 7. Então, essas são as duas equações da parábola. Mas vamos dar uma visualizada aqui no GeoGebra. Algumas coisas interessantes. Se a gente pegou aqui um 11, está exatamente o que a gente está dizendo. Ele está com concavidade voltada para baixo, o que indica um sinal negativo. Ó, a distância daqui do ponto ao foco, que é justamente a distância da reta ao foco, a reta lá. Se olhar aqui, ó, do 11 para o 3, ó, o vértice está aqui, que é no 7, que é no menos 1 e 7. E se a gente muda essa reta para o ponto 1, não, faz a reta y igual a 1, ó, ela vai passar de novo pelo ponto. Ela vai passar de novo pelo ponto e agora ela tem concavidade para cima, o que indica que ela vai ter um sinal positivo.
E dessa forma, aqui eu encerro minha apresentação. Espero que vocês tenham compreendido o que foi pedido aí. Muito obrigado e tchau, tchau.